Fala galera, eu sou a Mione e sejam bem-vindos ao meu canal. No dia 26 de setembro, o artista Wagner fez uma performance inspirada na obra Bichos, de Lygia Clark. A obra Bichos nada mais é do que uma peça metálica com articulações e que propõe que o observador seja atuante na obra. Ou seja, a pessoa que está observando, o espectador, ele não apenas observa a obra tentando desvendá-la, ele pode mexer e formar sua própria obra de arte, digamos assim. Isso é bem interessante porque, na minha opinião, isso quer dizer várias coisas, vários fatores que você pode pensar aí melhor sobre a questão de arte. Foi então que Wagner resolveu fazer sua própria releitura. Ele se colocou ali à disposição das pessoas como uma obra onde as pessoas poderiam modificar a posição que ele estava, mexer nas suas articulações, igual à proposta original da peça metálica em Bichos. Eu achei a ideia dele até bem interessante, porém veio a questão da nudez e veio ele se bafafar todo. Mas antes do vídeo continuar, eu quero deixar claro que eu não vou julgar o que é arte ou o que não é arte. Eu não tenho informação para isso, então eu não me sinto à vontade julgando algo que eu não conheço tão bem. Vamos pegar um pouquinho de definição de arte. Eu quero que vocês mesmos definam se a obra dele foi arte ou não foi. Arte é habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Bem, isso é a definição de arte. E se a gente levar em consideração que ele realmente quis explicar com a obra, se a gente pegar a finalidade daquela performance dele, a gente pode realmente considerar aquilo arte. Mas, novamente, não estou falando para vocês que realmente é arte ou que não é. Essa é apenas a minha opinião. Mas devo dizer que, no meu ponto de vista, a nudez de Wagner foi desnecessária. E antes que taquem pedra em mim, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Pelo que eu verifiquei, pelo que eu pesquisei na internet, o que ele fez foi uma releitura da obra Bichos. Quando você faz uma releitura, você tem que deixar uma nova ponto de vista, uma nova forma de você explicar aquele mesmo assunto. Então ele não podia fugir do ponto principal, que seria fazer com que as pessoas pudessem modificar aquela obra atuante. Bem, as pessoas poderiam continuar modificando a posição que ele estava e etc., mesmo sem a nudez dele. Então, se a nudez não era necessária, se o que ele precisava fazer, se o objetivo, o foco principal dele seria alcançado com ou sem nudez, por que não colocar uma cueca, não é mesmo? Eu sei que muitos de vocês vão dizer que a nudez ela não tem que ser vista dessa forma, de uma forma pecaminosa ou algo do tipo. Entendam, vivemos em um país onde temos uma sociedade que possui regras e devemos respeitar essas regras para continuar vivendo com uma certa ordem por aí. E uma dessas regras fala a respeito da nudez. Eu, por exemplo, não posso sair por aí andando nua na rua, porque se eu fizer isso, eu vou ser preso por atentado ao pudor. E eu sendo preso, eles não vão se importar se eu sair nua na rua por simplesmente morrendo de calor e não conseguir colocar uma roupa, ou se eu fiz isso apenas para poder seduzir alguém. Se eu estou nua, eu simplesmente vou presa e ponto final. Essa é a regra. A nudez, em boa parte do nosso país, ela é vista como algo sexual ou algo proibido. Se você chegar para a maioria das pessoas e perguntar sobre um local onde tem pessoas nuas, a primeira coisa que vai vir na cabeça dela é uma casa de stripper. E prédio de nudismo ou sociedade de nudistas com certeza vai ficar como segundo plano nisso. Por isso, quando Wagner resolveu fazer a releitura da sua obra Bichos completamente nu, isso se tornou o ponto principal da sua obra. As pessoas simplesmente ignoraram o que ele realmente queria dizer com aquilo. Porque a nudez ali foi algo novo, algo inesperado. E foi isso que marcou a sua obra. Da mesma forma que se Wagner colocasse uma roupa e fizesse a obra em uma comunidade nudista, provavelmente aquilo seria a principal atração. O fato de ele estar vestido, porque aquilo é algo novo, algo completamente diferente. Então, a obra dele acabou perdendo o ponto principal, que não era a nudez, não é a questão de roupa, e sim é a questão da manipulação das pessoas, relações às suas articulações, fazendo com que o espectador se tornasse uma pessoa atuante naquela obra. E não sou eu que estou dizendo isso. Você pode fazer um teste bem rápido. Faz uma pergunta para as pessoas ao redor sobre a arte dele.
Pergunta qual o objetivo principal. Veja o que as pessoas falam. As pessoas não vão falar sobre, aquilo é uma releitura da obra Bichos, de Lygia Clark. Não. Elas vão simplesmente falar que é aquele cara nu que ficou dentro do museu e ponto final. Isso principalmente as pessoas que têm menos entendimento, as pessoas que têm menos conhecimento. E a arte deveria ser algo igual para todos. Então, essas pessoas com pouco conhecimento também deveriam ser afetadas, né? Deveriam entender o ponto principal daquela arte. Então, ponto principal resolvido. A obra de arte do Wagner foi até interessante. A ideia dele, a ideia dessa releitura foi bem bacana, porém, pelo fato de ter nudez, ela não atingiu o público da forma que deveria. Se não houvesse a nudez, talvez as pessoas teriam entendido melhor e aproveitado mais essa obra de arte, essa performance que ele fez ali no museu. Agora vamos ao fato que realmente fez essa reviravolta toda e que isso virou notícia na internet. Que não foi o caso somente da obra de arte dele, e sim o fato do vídeo que saiu e fotos que saíram sobre uma criança tocando no corpo do Wagner sob a supervisão da mãe. Não vou julgar a mãe da garota, nem o que ela fez, se foi certo ou errado, porque assim, a gente teve uma parte de um vídeo de uma pessoa totalmente desconhecida. E a gente não pode julgar ninguém pelo pouquíssimo tempo, né, principalmente de um vídeo. A mãe, ela tem conhecimento em arte, ela sabe como educar a filha dela. Se não souber, não sou eu que vou decidir sobre isso ou não. Não sei o que ela falou para a filha, não sei o que ela permitiu para a filha, eu não sei qual a forma que ela tem de contato com a filha para falar sobre esses assuntos, se ela tem um contato mais aberto ou não. O ponto principal que eu quero falar com vocês hoje não é sobre isso e nem sobre a arte em si, e sim sobre o vídeo que circulou na internet e como isso pode fazer mal às pessoas, principalmente às crianças. Muita gente que viu o vídeo, que talvez não tenha entendido o propósito da obra de arte, ou simplesmente não concordou porque pensa diferente, está falando que essa exposição, essa performance, vai abrir possíveis portas para a pedofilia. E, de certa forma, elas estão certas. Mas calma, não é pela performance em si, mas sim porque teve o vídeo que foi circulado e meio que viralizou na internet. E eu vou explicar para vocês como isso pode acontecer. No dia 4 de outubro, eu resolvi fazer uma pequena pesquisa no meu Facebook. Eu coloquei a foto que vocês estão vendo agora no vídeo e perguntei para as pessoas o que elas achavam daquilo. Se aquilo era arte ou era pedofilia. Em menos de 16 horas, eu tive 86 respostas de pessoas entre 15 e 57 anos. 58 dessas pessoas julgaram isso como arte, 6 falaram que era pedofilia ou abuso, e 22 outras pessoas responderam que não era arte nem pedofilia, mas era que era uma safadeza e coisas desse tipo. Ou seja, pessoas de 15 a 57 anos não conseguiram entrar no consenso se aquilo era arte, pedofilia, abuso, o que era afinal. Algumas pessoas explicaram, não é pedofilia porque estava com o consentimento da mãe e a mãe estava ali informando para a filha o que ela poderia ou não fazer. Mas é aí que vem um real problema disso. Infelizmente, pedofilia é algo muito comum no Brasil. E por mais que os pais eduquem, para uma criança pequena, isso é um pouco quanto confuso. Porque os pais falam algo do tipo, olha, nunca fique nu na frente de estranho, não deixe um estranho tocar nas partes íntimas, não toque em um estranho, coisas desse tipo. Mas vamos dar um exemplo básico como não fique nu na frente de estranhos. Muitas crianças frequentam creches, e essas crianças que frequentam uma creche que fica o dia inteiro, geralmente as professoras, as tias, dão banho nas crianças por lá. Ou então até mesmo se sua criança fica pouco tempo na creche, mas tem algum acidente, se suja muito, a tia vai dar um banho nela. Para aquela primeira vez que ela chegou na creche, ela acabou de entrar naquela creche, a tia é uma pessoa estranha, e vai ter hora que a tia vai mandar as crianças tirarem a roupa e irem tomar banho. E como vai funcionar na cabeça do seu filho? Como saber quem é realmente estranho e quem não é? E manipular uma criança é extremamente fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era mais nova, a minha mãe contratou uma babá porque ela não tinha ninguém para ficar comigo, ela tinha que trabalhar. E essa babá, ela falava para mim que eu não podia mexer nos meus brinquedos porque eu ia fazer bagunça. E se eu fizesse bagunça, quando minha mãe chegasse em casa, ela ia brigar comigo e ia me bater muito. E eu simplesmente ficava, tinha uns 3 ou 4 anos, e ficava o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, sem brincar, com medo da minha mãe chegar em casa, ficar brava e bater em mim. Observação, a minha mãe nunca me bateu, a minha mãe nunca me ameaçou bater. Mas mesmo assim eu ficava com medo. Por quê? Porque naquele momento a minha babá era uma figura autoritária, era alguém na qual eu confiava. E por eu confiar nela, se ela dizia isso, eu simplesmente acreditava. Então percebem como é fácil você manipular uma criança?
Agora pensem em como essa filmagem, como essas fotos podem facilitar a vida dos estupradores, dos pedófilos, né? Porque eles vão aliciar crianças a tocarem neles. E quando as crianças falarem que não podem fazer isso, porque os pais ensinaram que aquilo é errado, ou coisa do tipo, eles simplesmente podem mostrar esse vídeo, pode mostrar reportagem, pode mostrar fotos que foram voltadas para isso, e onde as pessoas estão falando que isso não é pedofilia, que isso é arte, isso é algo normal. Não estou falando que o Wagner fez isso porque ele é pedófilo, para as crianças tocarem nele. Não, muito pelo contrário. Entendeu? Eu quero deixar claro que isso pode ser uma ferramenta que pode ser usada por pedófilos a agirem dessa forma. Eles podem simplesmente virar e falar: ah, isso aqui é arte, olha só. Viu? As pessoas estão falando que é arte. Então, assim, eu sou artista também. Pode tocar em mim, não tem problema nenhum. Então, isso pode ser usado para piorar, né, para dar mais armas na mão de pedófilos, como se eles já não tivessem o bastante. E como eu disse anteriormente, se pessoas de 15 a 57 anos não conseguiram entrar no consenso se aquilo é arte ou pedofilia, imagina uma criança de 5, 8, 9 anos. Vai ser bem mais complicado elas decidirem, na hora que tem um adulto, uma pessoa maior do que elas, impondo que elas façam aquilo, para elas decidirem se aquilo é realmente arte ou é pedofilia. E aí vem uma das argumentações que apareceram muito nessa pesquisa que eu fiz. Mas ali a mãe estava presente, ela estava dizendo para a filha onde ela deveria tocar, onde não deveria tocar, teve consentimento da mãe. Então isso não é pedofilia, né? Faria com que as crianças realmente procurassem os pais antes de fazerem algo assim. Essa questão faria toda a diferença se o número de pais e mães que abusam de seus filhos de forma sexual não fosse tão grande no Brasil. Basta vocês fazerem uma rápida pesquisa. Mãe abusa de filho, pai abusa de filho, mãe abusa de filha, pai abusa de filha, e vocês vão ver a quantidade de números realmente tristes que aparecem nas buscas do Google. E a gente não precisa ir tão longe, basta lembrar o que aconteceu ainda essa semana sobre o caso do pai que deixou o filho preso na cela com um pedófilo. Mesmo o filho dizendo que não queria, né, algumas reportagens depois ele disse isso, o pai deixou e a mãe simplesmente consentiu. Então o que a gente vai esperar de uma sociedade onde tem pessoas que agem dessa forma? Como as crianças vão saber se os pais deles realmente estão protegendo ou estão colocando nas mãos, ou se o pai é um próprio estuprador? Fica bem complicado. Novamente, não estou falando que esse foi o caso dessa mãe, dessa garota no museu e tudo mais, até porque pelo que a gente conseguiu ver do vídeo, a garota mexeu o quê? No tornozelo do cara e depois foi para os braços do pai. Mas infelizmente essa é a grande realidade. E esse tipo de vídeo pode fazer com que os pais calem suas crianças perante isso. Mostrando um vídeo desse e falando que aquilo é arte, ele simplesmente faz com que a criança acredite que o que os pais estão fazendo com ela é arte também, enquanto na verdade é pedofilia. Vamos ser sinceros, nem sempre os pais eles estão presentes na vida dos filhos. E por mais que dê raiva realmente pensar nesses pais que simplesmente têm filhos e abandonam eles aí ao mundo, nós temos que pensar nessas crianças indefesas que não têm culpa de terem sido abandonadas pelos pais e que estão cada vez mais nas mãos de abusadores, de pedófilos. E que esses abusadores, esses pedófilos, ganharam mais uma arma para cometer os seus crimes. Então, na minha opinião, o grande vilão disso tudo não foi o museu, não foi o artista, não foi a mãe da garota, mas sim o vídeo. E quando eu falo vídeo, eu não estou falando da pessoa que gravou o vídeo. Talvez a pessoa que gravou o vídeo ela quisesse colocar na internet, ou a pessoa que viralizou o vídeo colocou na internet, apenas por uma questão de tentar proteger a pureza das crianças, pensando até mesmo que ela está fazendo um bem combatendo a pedofilia, quando na verdade ela acabou dando mais armas na mão de um pedófilo. Então, mais do que nunca, galera, acho que a grande lição que fica aqui é: tomem cuidado com o que vocês postam na internet, porque algo que vocês fazem para o bem às vezes pode prejudicar muito mais. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva aqui no canal e até a próxima.